Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um De Cara com Elas. Hoje o nosso tema aqui é Educação Financeira nas Escolas. Realidade ou ilusão? Hoje nós vamos então refletir sobre esse assunto super pertinente e atual. Queremos, antes de eu apresentar aqui a convidada de hoje, que vai estar aqui brilhando junto com a gente, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores por apoiarem o nosso programa e também o canal Brenda Santunioni. E pedir para que você que está aí do outro lado, curta o nosso vídeo, compartilhe, comente, deixe a sua sugestão sobre os temas que nós podemos trazer aqui para você. E você também será contemplado aí com as nossas reflexões, os nossos apontamentos, porque estamos aqui para crescer juntos. E hoje, então, para trazer esse assunto para nós, para refletir, para a gente aprofundar um pouco mais, né, Carmen? Exato. Carmen da Proefeito está aqui para poder, coordenadora pedagógica. Isso. Seja muito bem-vinda, Carmen. Obrigada, eu que agradeço o convite, né? É um prazer falar sobre esse tema, um tema tão atual. E eu acredito que no desenvolver dessa conversa, traremos um pouco de informação para o público. Perfeito. E é esse o nosso objetivo aqui mesmo, Carmen. Que ótimo. Porque são principalmente mulheres que assistem nossos programas. Você imagina quantas mães que podem estar refletindo e levando muito do que você vai trazer aqui, do que a gente vai refletir, né, meninas? Porque é um tema que a gente gosta muito também, né? A gente já vem aí refletindo sobre esse assunto. E é engraçado, né? Porque educação financeira já foi um tema, já foi bem discutido como sendo necessária uma disciplina mesmo dentro das escolas. Hoje, a Proefeito tem essa disciplina ou é trabalhado de forma transversal na escola? Então, educação financeira é um tema, né, pouco ainda falado, né? Apesar de bem comum na nossa sociedade, finanças, mas é pouco falado assim, nas escolas, dentro da rotina familiar. É um tema que hoje está, né, proposto pela BNCC, pela nova Base Nacional Curricular Comum, como tema transversal. Aí o Colégio Proefeito resolveu falar sobre planejamento familiar financeiro, com o projeto Poupar para economizar para poupar. Que legal! Então é de forma transversal. Exato. Vamos esclarecer para quem está assistindo o que isso quer dizer? Porque para a gente que é da área da educação, é muito claro o que quer dizer um conteúdo transversal. Mas eu acredito que para quem está assistindo, nem sempre. O que isso significa? Significa, Carmen, que não é um conteúdo como a história, matemática, geografia. É um conteúdo que pode abordar todo o projeto político-pedagógico, mas que ele vem conversar com as outras disciplinas de forma a levar o aluno a refletir sobre o que está sendo abordado. Que lindo. Pois é. É interessante a gente pensar isso, né? Eu sou mãe, eu tenho um menino de 4 anos e uma menina de 10. Ah, sim. E eu sei o quanto é necessário que a gente comece o quanto antes a orientar os nossos filhos, né, gente? A gente sabe o quanto que pra gente adulto já é desafiador lidar com as finanças. Então, quanto antes a gente puder introduzir esses assuntos com a criança, para ela já se tornar, para familiarizar mesmo para ela, né? Sim. Melhor. E fala um pouquinho então desse projeto, como é que ele acontece, como que é esse envolvimento da família para fazer com que esse projeto aconteça de fato? Então, conversar sobre dinheiro parece que é um tabu dentro de casa, né? Cultura, né? Exato, é cultural. É cultural, é da cultura brasileira. A mãe recebe o salário, as crianças não sabem, uma ou outra às vezes pergunta, pai, quanto que você ganha? Mãe, quanto que você ganha? E não tem aquela noção do quanto que significa aquilo, aquela jornada de trabalho dos pais. Verdade. Né? Ou então, quando saem com a criança pede para comprar algo, sempre, né, é comum os pais dizer, depois a gente compra isso, agora não, são as falas típicas, na volta compramos, né? Ou tipo, você tá achando que dinheiro dá em árvore, menina? Exato, mas não tem uma reflexão com a criança para falar que naquele momento, aquele valor não pode ser retirado do orçamento porque vai comprometer alguma outra despesa, ou então levar a criança a refletir se há necessidade de consumir realmente aquele produto, ou propor alguma estratégia de economizar para adquirir um fundo, para adquirir o produto desejado pela criança. Muito bem. Né? Então, de que forma que nós trabalhamos esse projeto dentro da escola? Primeiramente, é conscientizar as crianças sobre a importância, né,
dessa economizar, né? E sobre a importância dessa reflexão de consumismo que hoje está na nossa sociedade, crescente. Toda hora a TV, né, lançam produtos e as crianças querem porque o colega tem, porque aquele é divertido, porque principalmente os jogos eletrônicos, né, uma roupa diferente que surgiu. E dentro disso aí o consumismo, né, cada dia mais crescente entre as crianças. E aí dentro disso aí, uma das estratégias que nós adotamos dentro da escola, desde a educação infantil, é falar sobre a importância do economizar. Legal. Então, como a gente aborda isso dentro da educação infantil? O simples fato de você ensinar a criança que ela não pode deixar a torneira aberta enquanto, né, utiliza para lavar as mãos ou escovar os dentes, nós já estamos criando nela essa conscientização de economizar. E aí, a partir disso aí, todo um projeto é desenvolvido nesse contexto de levar as crianças a uma reflexão financeira. Legal. E como é que fica, então, essa questão de trabalhar a educação financeira no ambiente escolar, né, focando aí nas famílias, diante de tanta diversidade familiar, né? Nós temos aí famílias de realidades econômicas diferenciadas, né? E aí, como é que vocês se organizaram em relação a isso? Então, mesmo com a diversidade econômica familiar, né, todas têm um único objetivo, que é ter um orçamento tranquilo no final do mês. Verdade. Não é isso? Conseguir pagar as contas, não deixar buracos, e aí, possivelmente, ter uma renda, né, criar uma poupança. Esse é o desejo de todo brasileiro hoje, não é isso? É ter um orçamento financeiro equilibrado. Então, dentro disso aí, partindo das mais diversas realidades, nós estruturamos nosso projeto. E aí ele vai conversar diretamente com a realidade familiar, porque a sua realidade é diferente da minha, que é diferente da dela. E aí, dentro disso aí, nós vamos estruturando o trabalho. Que legal. E aí, como que vocês abordam, então, as famílias? Ela é convidada para vir até a escola? Sim, no início do ano, né? É um projeto piloto, inclusive, né? Nós já trabalhamos ele dentro do empreendedorismo de uma forma mais dinâmica, mas com um olhar mais voltado para o empreendedorismo. E neste ano, o Proefeito está lançando esse projeto Educação Financeira. Ah, legal. Então 2022 foi tipo uma prévia. Exato. Aí foram feitas observações, viu o que deu certo, o que funcionou, e aí estruturou o projeto para ele acontecer realmente em 2023. Exatamente isso. E qual a idade? É para todas as turmas? Para todas as turmas, do maternal ao 5º ano do ensino fundamental. Esse projeto será implementado. Legal. Então, a nossa ideia é que no início do ano, letivo, as famílias, né, entre nós na reunião inicial, faremos essa abordagem, apresentaremos o projeto e explicaremos toda a dinâmica de como ele irá ocorrer no decorrer do ano. Entendi. E a gente está muito confiante que será um projeto pertinente, né, abraçado pelas famílias, justamente pela essa necessidade da ideia de conscientizar as crianças, principalmente sobre o consumismo. Perfeito. Os meninos vão ensinar para os pais, né? Exatamente, mas é isso que acontece. Pode esperar que é isso que vai acontecer. E é interessante porque projeto nenhum desse tipo, né, que a escola toma frente, se não envolver a família, é quase que em vão, né, não, Carmen? Exatamente. Precisa da força da família. Precisa da família. A família precisa abraçar a causa, né, estar junto para que as coisas realmente aconteçam. Então, dentro disso aí, como de outras já experiências, quando a gente trabalha consciência ambiental, entre outros projetos, a gente sempre percebe que as crianças replicam em casa aquilo que elas aprendem na escola. Nós trabalhamos no ano anterior a questão da alimentação saudável, porque é um momento que as crianças voltaram com hábitos alimentares muito diferentes do ano de 2019. Verdade. Então, quando implementamos esse projeto no colégio, as mães sempre nos davam feedback. Meu filho chegou em casa hoje falando: mãe, esse lanche não é saudável, enfim, entre outras dinâmicas. Então, a gente percebe realmente que as famílias vão mudando de postura à medida que as crianças vão replicando aquilo que elas vão aprendendo na escola. Legal. E a gente espera com isso, né, ter um momento aí de estar formando cidadãos mais cientes da importância de administrar bem as suas finanças, contribuindo assim para uma sociedade mais igualitária, né? Muito bem. Nossa, adorei. Eu tenho mais 1000 perguntas para te fazer, mas a gente vai deixar para o próximo bloco. Tá, ok. Fiquem com os nossos patrocinadores. Esperamos vocês daqui a pouquinho no próximo bloco.
Já imaginou seu corpo sem pelo, sem aquelas manchas escuras, sem cabelo encravado e sem foliculite? Aqui na Libertes você encontra esse tratamento de depilação duradoura e outros procedimentos. Vem aqui conferir. Com mais um programa de Cara com Elas nesse ano de 2023, falando sobre finanças, algo que é tão necessário, principalmente no âmbito escolar, não é, Carmen? Porque eu sempre falo que a gente tem que aprender lá mesmo, lá pequenininho, igual. Eu achei interessante o nome, Centro Educacional Proefeito. E de tudo que você falou, educação que transforma. Exato. Então, você pontuou que até uma situação de alimentação refletiu dentro da casa. Então, quando a gente se propõe a fazer essa educação financeira já com os pequenos, com certeza vai refletir em casa. Eles vão começar a ter consciência dos gastos que os próprios pais têm com eles. Exato. É dar o devido valor, né? Porque hoje a gente sabe que a gente ainda vive um certo consumismo, né? A criança ela fica muito distante de saber o que o pai ganha, como você mesmo pontuou, o que a mãe ganha, por que isso, por que aquilo. E trabalhar com essas crenças dos pais é algo muito desafiador dentro da escola? Olha, não, porque os pais são sempre abertos, né? Eu acho que quando os pais deixam a criança na escola, elas confiam plenamente, né? Na escola, no trabalho que será desenvolvido. Então, assim, de todos os projetos que nós já trabalhamos até hoje, sempre foi muito acolhido pelas famílias. Então, eles são bem abertos. São. Isso é muito bom. Facilita o processo, facilita, né? Exato, o que faz toda a diferença nesse processo educativo das crianças, né? Acredito que finanças, como por ser um assunto, né, que realmente é pouco discutido em casa, e ainda tem esse tabu de falar quanto que eu ganho, alguns não querem, né, falar quanto ganha para o filho e tal, né? Fala assim, não, isso é papo de adulto. Exato, ainda tem disso, é papo de adulto. Tem que ser de criança também. Tem que ser. Hoje, se a gente for parar, só abrindo um parênteses para falar, o índice de inadimplentes no Brasil é altíssimo. É lógico que tem vários outros fatores, diversos fatores que contribuíram para isso. Mas eu acredito que dentro deles, a educação financeira fez falta. Né? Essa ideia de você parar para refletir se realmente eu preciso de comprar isso. Necessidade ou desejo? Essa necessidade ou desejo é algo extremamente, né? A gente aborda isso dentro da filosofia, quando eu falei para você essa questão, né, da forma como trabalhamos esse projeto. Então, é uma reflexão inicial, necessidade ou desejo, né? E dentro disso, várias outras abordagens que levam a essa reflexão. E a criança, ela tendo consciência disso, ela vai trabalhar isso de forma mais tranquila em casa. Na hora que ela for pedir algo, ela já vai lembrar daquilo que foi discutido em sala de aula, né? E a família, junto disso aí, né, trazendo feedback do que a criança está expondo em casa, nós vamos construindo o projeto. Até porque dentro da escola é completamente diferente uma educação dentro da escola e a educação que a gente dá em casa. Né? Porque até eu explicar para uma criança de 3 anos a necessidade ou não necessidade daquilo que ele está me pedindo, eu já ensinei meu sobrinho, minha irmã ensinando meu sobrinho a fazer o cofre. Mas aí ele tem dinheiro para tudo.
Ah, sim. Tudo ele acha que a quantidade que ele tem tá. Dinheirinho tá no Né? cofre. Você tem dinheiro para isso? A Dindinha tá sem dinheiro aqui. Você tem dinheiro para isso? Tem, no meu cofre tem. Então ele sempre tem o dinheiro no cofre. Né? Então, como é feito dentro da escola também faz uma diferença. É uma soma, né, cara? É uma a conscientização, né? Como que é colocado para o aluno, né? Sim, como que é explicado. Que é um conhecimento que às vezes a gente não tem em casa. E porque às vezes a gente vive muito no modismo, né? Principalmente para criança. A coleguinha tem uma mochila nova no outro ano seguinte, eu também quero. Exato. Eu não sei, não me lembro, fiquei na dúvida agora, se é a China ou o Japão. As crianças, elas ganham uma mochila. E essa mochila acompanha eles até o 2º grau. E eles têm que tomar conta dessa mochila. Lógico que não é qualquer mochila. É uma mochila de couro, tem toda a cultura. Então, e a cultura de conservação daquele produto, já que ele tem que durar até lá. Tem que durar até lá. Porque não vai ter outra. E a gente, muitas vezes, a gente não tem essa consciência. E é uma coisa que precisa. Eu lembro quando eu era pequena. Todo ano, eu quero uma merendeira nova, porque minha colega tem uma merendeira assim, eu quero uma merendeira nova. Aí minha mãe falava assim, mas tô doida, você tá achando pra você ver, já começa lá dentro da escola. Exato, né? Exato. O consumismo, as comparações, né? Porque são várias crianças de várias classes sociais. Então, cada uma vai ter um modelo. Não tem e hoje também tem uma facilidade para adquirir certos bens, né? Sim. Você tem igual tem a mochila que é de couro, mas você tem as variações aí de valores, você pode comprar uma por ano. Você pode, mas há necessidade? Justamente. Eis a questão, né? Não. Uma mochila que dura 3 anos, para que você tem que comprar uma a cada ano? Toda uma. Né? E é o que acontece. É o que acontece. Não é, Carmen? Não só com a mochila, com os cadernos. Material escolar todo. Material escolar de uma forma geral, né? Sempre sobra de um ano para outro, mas início de ano já é meio que cultural isso de ter tudo novo novamente, né? Então é o momento da gente já pensar sobre essa reflexão. Isso nos leva já a uma reflexão para o final do projeto, né? Sobre essa conservação, de como foi, né? E as crianças, eu acredito que à medida que o projeto for acontecendo, elas vão se conscientizando disso também. Eu não sei se hoje, antigamente, eu falo antigamente, né? Porque já tem muitos anos. Antigamente a gente tinha os nossos livros, que a escola emprestava pra gente, a gente usava ele aquele ano todo, a gente tinha que conservá-los, porque no próximo ano um outro colega ia usar. Eu não sei se existe isso ainda. Não tem mais. Hoje não tem mais. São apostilas. Deveria, né, Carmen? Exato. Né? Mas hoje, com tanto recurso digital, né? E até mesmo mudou com muito. Essa didática de mudança de conteúdo, em questões de atualizações, por exemplo, Sistema Positivo de Ensino, que é o material qual utilizamos, ele já trouxe na cartilha desse ano, falando sobre a Covid-19. Olha! Então, cuidados e tudo mais. Então, com essa mudança constante, atualizações de conteúdo, não funciona mais essa dinâmica de ter esse apostilado. Com a internet ficou quase que tudo ficou muito obsoleto, muito rápido, né? Rápido. Obsoleto. Muito assuntos atuais. Então, aí tudo fica atrasado, fica um conteúdo pouco atrasado. Era maçante, né? Era aquele assunto. Eu lembro que uma professora de biologia minha, ela tinha um caderno que ela anotava para dar aula. Durante 10 anos era o mesmo caderno. É desse jeito. Nossa Senhora. É interessante porque tem uma frase que eu não esqueço dela, que eu vi pichado uma vez no muro. Consumo, logo existo. Não é penso, logo existo, é consumo, logo existo. Eu nunca mais esqueci, porque como que a nossa sociedade ela é conduzida, determinada, e o quanto você diz sobre você pelo que você consome. Tanto que tem pesquisas que quando pega o lixo de uma pessoa, ela consegue identificar até o perfil de quem mora ali, pelo lixo, pelo que ela descarta. Né? Então, eu vejo que um projeto como esse na escola é o mínimo, né? Não? É o mínimo, exato. É a nossa contribuição para a sociedade. Não é mesmo? Se a gente fala tanto dessa formação desse cidadão transformador, socialmente, consciente, crítico e ativo. Crítico e ativo. Eita, palavras-chave. Crítico e ativo. Consciente, crítico e ativo. Precisamos, realmente formar esse cidadão. Até porque nem todos os pais têm essa consciência. Nossa, a grande maioria não. Principalmente quem já tem uma situação financeira mais confortável.
Sim. Aí tem menos consciência ainda. Eu lembro que na minha época, a minha mãe, ela reforçava as mochilas por dentro, porque a alça era a primeira coisa que arrebentava, né? É muito peso, né? Muito peso. Reforçava. E não tinha o polybag, né? Que depois veio. Não ficar comprando todo ano uma mochila nova. Tá vendo? Olha só o como sonho de consumo da gente na época era a mochila da Company. Que foi o auge. Mas durava muito tempo. Era um investimento que valia a pena. Exato. Né? Então, mas aí eles tinham uma consciência financeira. Sim. E eles passavam isso pra gente. Hoje em dia você não vai fazer. Não. Eu acho que infelizmente, a geração ainda está muito com a facilidade das coisas, né? Você vê uma criança hoje, sei lá, de 7, 8 anos, tem um iPhone. Como é isso? Pois essa questão do celular é interessante a gente trazer também. Mas nós vamos falar mais disso, Carmen, no próximo bloco. Vamos fazer o nosso intervalo. Fiquem com a gente. Aguardamos vocês daqui a pouquinho. Já imaginou seu corpo sem pelo, sem aquelas manchas escuras, sem cabelo encravado e sem foliculite? Aqui na Libertes você encontra esse tratamento de depilação duradoura e outros procedimentos. Vem aqui conferir. Voltamos com mais um programa de Cara com Elas. Hoje a gente está com a Carmen, lá do Colégio Pro Efeito, Colégio Centro Educacional Pro Efeito. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, Carmen, da estrutura do colégio, do diferencial educacional do colégio, do centro Apresenta educacional. pra gente, né? Porque depois de falar que tem um programa top desses, né? Um projeto desses, eu tô querendo até passar meus meninos pra efeito. O meu menino vai estudar lá. Que ótimo. Olha só. O Proefeito, né, é o antigo Gênesis, né? Eu gosto de reforçar isso, porque nós já estamos há 26 anos, né, atuando com educação dentro de Viçosa. Muito bem. E com uma metodologia, né, uma proposta pedagógica que visa o aluno como centro de todo o processo de aprendizagem, onde o professor atua como mediador desse processo. Por que eu gosto de frisar isso? Porque quando o professor entende essa metodologia de trabalho, ele passa a incentivar a criança a ter curiosidade sobre aquilo que está sendo trabalhado dentro de sala de aula. Porque conteúdo, gente, conteúdo hoje ele está disponível nas plataformas, na internet, então... Na palma da mão. Exato. Então, o que cabe ao professor? É despertar na criança esse desejo de aprender mais, de buscar mais, né? Então, esse é hoje o nosso diferencial no que diz respeito à nossa proposta pedagógica. Nossa, adorei o aluno como centro. Que precisa ser, né? Precisa. O professor, ele tá ali, ele é extremamente importante, mas para ele ser um ser ativo, consciente e criativo, ele tem que estar no centro desse processo, né? Muito bem. E às vezes o que a gente percebe, né, dentro do espaço educacional, que às vezes o professor está abordando um determinado conteúdo, e aí o aluno quer falar sobre algo que ele assistiu na TV, sobre o surgimento dos dinossauros, enfim, qualquer coisa desse tipo, e muitas vezes ele é esbarrado pelo professor com a seguinte fala: agora não é hora disso, vamos prestar atenção no que está sendo explicado. Então, neste momento, o aluno deixa de ser o centro, né? Verdade. E quando o professor está aberto a ouvir o que o aluno tem a acrescentar às suas aulas, o espaço escolar fica muito mais prazeroso. E é esse o nosso desejo, que as crianças sintam prazer em estar na nossa escola. E é legal isso, porque o aluno, ele tem que sentir que ele tem uma voz, um conceito, ele tem um conhecimento prévio. Hoje em dia, os desenhos... Tem o conhecimento deles. Não, e de vivência,
e as relações. Sim. Os meninos de hoje são muito mais inteligentes que a gente era quando a gente nasceu. Eu não vou gente. dizer que é mais inteligente, Nossa, mas eles têm mais são muito mais informação. espertos. Misericórdia, eles completamente diferente. Mas, Nós, gente, os 13 anos desenhos... e 13 anos hoje. Tem desenho hoje que você aprende assim. Tem um desenho chamado Blaze and the Monster Machines. É um carro e ele. Sabe o que o desenho ensina? Engenharia mecânica. Sim, E meu menino adora acompanhar e tá ali aprendendo, minha menina também. Quer dizer, na hora que eles forem aprender sobre isso, vai ser muito mais fácil. Exato. Não é não, Carmen? Quando, exatamente, os desenhos hoje tem diversos desenhos educativos, né, que trazem o inglês, o vocabulário inglês. Boa, o inglês também. Né? Não sabem nem o que eles estão falando, mas eles falam Não, inglês, eles repetem. E a ótimo. repetição leva ao aprendizado. Exato. E aí procura, né, por saber mais sobre aquele determinado assunto também, né? Dentro disso, nós trabalhamos o empreendedorismo no colégio, também a fim de despertar as habilidades empreendedoras em nossas crianças, que todos nós temos, não é mesmo? E aí nós vamos lapidando esses pequenos, né? Seja na arte, cada um com seu dom, e esse trabalho é feito assim de forma minuciosa, atenta a cada criança. Vocês fazem algum tipo de evento para interagir com a comunidade ou só alunos e familiares? Fazemos, né? Nós, inclusive, tivemos há pouco tempo agora a exposição empreendedora, que foi na estação, que legal. Então foi aberta ao público. Temos o Alto de Natal, que é a culminância de todos os projetos que desenvolvemos no decorrer do ano, que fazemos sempre no centro de vivência ou em algum outro auditório, né, maior. E dentro disso aí, a comunidade escolar, né, Viçosa como um todo, a gente tem sempre pais presentes, está aberto, né, a conhecer a nossa escola, a participar. Né, temos projetos internos que permitem essa participação. Às vezes na semana está trabalhando sobre profissões e tudo mais. Aí o filho quer levar o pai para falar sobre a profissão dele, interagir. Temos diversos projetos que está aberto para a comunidade no todo. Legal, super legal. Matrículas, quando que começam? Já se encerraram? Olha, ainda estamos com as matrículas abertas para algumas turmas, né? Algumas turmas já preencheram a capacidade, porque a gente trabalha com turma única, mas toda a escola está aberta para os pais. Iremos até aí a primeira semana de fevereiro com matrículas abertas. Nós temos hoje, né? Aproveitar para falar um pouquinho mais. Isso. Idade também. De 10 meses a 12 anos, né? 11, 12 anos. Tem educação infantil. Temos educação infantil, né? Que e termina no Fundamental 1, 5º ano. Durante esse ano de 2023, porque 2024 voltaremos com o Fundamental 2. Nós atuávamos com o Fundamental 2, mas devido à pandemia, paramos um período, né? Pedimos à Secretaria da Educação esse espaço. E voltaremos em 2024 com o Fundamental 2. Fundamental 2 seria de 5ª a 8ª? Seria agora de 6º ao 9º. É 6º ano. Muita mudança é também. tudo diferente, gente. Eu tô adaptando também, porque, né? Uhum. Eu que já tenho filha, eu já Nossa, consigo saber um pouquinho. Então, agora. eles vão começar e vão terminar lá. Agora, a ideia é essa, Ótimo. em 2024. A ideia é Melhor impossível. E o mais legal é que dentro disso tudo que eu estou falando com vocês, a gente ainda tem aula de natação, dança, música, Tem piscina lá? Temos piscina. Aula de natação durante o verão e, entre outros projetos, projeto bilíngue, que hoje nós atuamos com 3 aulas de inglês na nossa grade curricular, para que os alunos possam realmente passar pelo processo de alfabetização na língua inglesa. Para não ser aquele inglês da escola que Exato, não garante nada em lugar nenhum, né? Exato. Né? The books on the table. Exato. Então, nós temos uma metodologia, né, que implantando agora esse ano, que é justamente para acabar com isso, que é esse processo de alfabetização na língua inglesa mesmo. Muito bacana. Muito massa. Essas atividades, natação, tudo todo aluno tem acesso. Todo aluno tem acesso, né? Mas não é obrigatório. Isso que eu já ia perguntar. É obrigatório. Faz parte parte da grade Parabéns. curricular. Parabéns. Perfeito, legal, legal. Isso mesmo. Agora, eu não posso Adorei. deixar de reforçar a importância de trazer tanto a questão do empreendedorismo quanto da educação financeira, né? Que são duas áreas que a gente sabe o quanto
eu não gosto de falar o brasileiro, não, eu acredito que isso tem a ver com o ser humano, né? O quanto a gente precisa olhar mais para isso, investir mais. E como que é maravilhoso pensar que as crianças que vão, né, estar formadas lá por vocês, elas vão ser adultos muito mais conscientes, muito mais seguros em relação às suas finanças, em relação à sua vida, gente. Porque finança tem a ver com a vida. E é reflexo daquilo que a gente vai ser. Né? E ainda existe tanto preconceito com o empreendedor, né? Existe, muito. Então, se eu já começo a incentivar a criança a acreditar que ela tem, além do tradicional, ela também pode ser empreendedora, é mais uma vertente para ela, Nossa, né? arrasou. É mais um caminho. Aumentar a potencialização, né, dessa criança, né? É verdade. Mostrar para ele o quão ativo ele pode ser para a vida futura dele. Despertar, fazer ele descobrir, perceber. Porque o incentivo, gente, pais que trabalham fora. Não tem essa dedicação. Não dá, né? Não dá tempo, não dá. Não são todos. Realmente, a educação que transforma, assim, coube direitinho. Coube mesmo. Tá fazendo jus. Fazendo jus. E ao slogan. E é assim, né, gente? A escola é o primeiro espaço de socialização das crianças, né? É onde elas passam todas as vivências que elas vivenciarão na sociedade, né? Sim. Então, tanto o empreendedorismo quanto a educação financeira, nós acreditamos que pode contribuir de forma muito positiva para a formação dessas pessoas, né? Quando a gente pensa em educação financeira, pensamos que toda ideia de economizar, de poupar, de investir, ela tem como objetivo final a realização de um sonho ou trazer mais tranquilidade, comodidade para a vida adulta, né? E também para o meio ambiente, para as pessoas que estão ao redor desse entorno todo que está sendo construído. Que lindo. Então, olha, e eu vou te falar a verdade. Eu, por exemplo, acompanho tantas mulheres que têm dificuldade de empreender e elas querem sair do CLT, né, da carteira assinada, elas querem acreditar no sonho delas, elas têm tanta dificuldade. Provavelmente, se elas tivessem tido lá na escola todo esse acompanhamento, essa preparação, esse incentivo, essa abertura de mentalidade. É nortear mesmo, né? Porque elas acreditariam a gente já foi mais. condicionada a achar que só existe um caminho. Exato. As crenças limitantes, né? Sim. A escola está aí para quebrar. Para quebrar. Muito bem. Informações preciosíssimas. Muito bem. Gratidão pela sua participação aqui hoje. Tenho certeza que muitas pessoas aí do outro lado aprenderam hoje aqui. Se na escola que seu filho está, você não tem aí educação financeira, lute pelo direito de ter educação financeira também na sua escola, né? E é isso. Seguimos juntos. Sexta-feira a gente se vê de novo. Gratidão, Carmen, mais uma vez pela presença. Eu que agradeço a vocês o espaço. Foi muito bom esse bate-papo. Né? Espero voltar mais vezes. Isso! Será sempre bem-vindo, né? Sempre. Beijo, gente. Até a próxima sexta-feira, se Deus quiser.